Boa noite e bem-vindos, esse é um Desagradando Gregos e Troianos. Como assunto de hoje, Panama Papers, que apesar de também ser cheio de merda, não deve ser confundido com Panama Pampers. O que é? Panama Papers é o nome que se deu ao evento onde ocorreu o maior vazamento em tamanho de dados de informações sigilosas de paraísos fiscais na história do mundo. Os documentos expostos no escândalo somam 2,6 terabytes de dados. Para colocar em perspectiva, em maio de 2015, a Wikipédia registrou um tamanho completo de 10 terabytes. A gente está falando então de mais do que um quarto do tamanho de todos os artigos da Wikipédia somados e num só lugar. Isso inclui aqueles artigos estupidamente detalhados sobre assuntos como programas de TV, Meu Pequeno Pônei. Eu brinco, mas fui eu quem escrevi pelo menos um terço desses artigos. Como aconteceu? No início de 2015, um informante não identificado que não pediu remuneração ou reconhecimento decidiu contactar o jornal alemão Süddeutsche Zeitung e começou a compartilhar com eles dados secretos sobre 214 mil empresas de offshore que foram registradas por intermédio do escritório de advocacia internacional com sede panamenha chamado Mossack Fonseca. Cada uma dessas empresas tinha uma própria pasta contendo fotos, contratos, e-mails e outros documentos que somavam um total de 11,5 milhões de arquivos. Até o momento não é comprovado, mas é bastante provável que entre esses documentos também sejam encontrados planos para uma quarta estrela da morte. Por que isso é importante? Porque assim como o chapéu Panamá não é feito no Panamá, a sujeira aqui não se dá no país do Panamá, mas sim no resto do mundo. A Mossack Fonseca conta com escritórios em... praticamente todos os países, eu acredito. E eles auxiliaram a constituição de empresas de fachada em paraísos fiscais como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, para importantes figuras como presidentes da Rússia, da Argentina, da Ucrânia, da China, o primeiro-ministro da Islândia e do Reino Unido, para o rei da Arábia Saudita, influentes empresários e figuras públicas como Jack Chan e o Lionel Messi. E, como claro, não podia faltar, o corrupto favorito do pessoal, Eduardo Cunha. Honestamente, os cientistas que dedicam suas vidas para encontrar formas de clonar seres humanos não estão prestando atenção no Eduardo Cunha e sua máquina de clones. Porque essa é a única explicação que eu consigo encontrar que justifique esse homem conseguir tempo para participar de todos os esquemas de corrupção da história do planeta. Esse, de fato, é um retrato pouco conhecido que mostra os primeiros portugueses do Brasil trocando espelhos com os nossos índios por ouro. Para deixar claro, abrir uma empresa offshore não necessariamente significa que quem o fez está agindo de maneira ilícita. Boa parte dessas empresas offshore são utilizadas para elisão fiscal, que, apesar de ser algo moralmente cinzento, é previsto em lei. E por isso o Panama Papers é um assunto extremamente delicado. Fazendo uma comparação, assim, defender a legalidade dessa manobra é meio como defender o uTorrent falando que o sistema P2P de troca de arquivos é utilizado para fins legais, quando todo mundo sabe que a maioria das pessoas usam torrent para baixar o novo single da Rihanna. O que são empresas de offshore? Para entender o que são empresas offshore, é primeiro importante entender o que são paraísos fiscais. De uma forma simples, a definição de paraísos fiscais são países que 1. Oferecem serviços primeiramente para pessoas e negócios que não são residentes do seu próprio país. 2. Não exigem esclarecimentos ou fazem vista grossa quanto à origem do dinheiro das companhias abertas em seu país. 3. Seu país conta com uma legislação de baixa carga tributária. 4. Seu país deve ser tema ou cenário de pelo menos um filme do James Bond. Ou seja, se você está deixando de pagar milhares de impostos em suas transações comerciais ou em captações de campanha política e precisa esconder esse mesmo dinheiro da receita, por que não escondê-lo nas lindas Ilhas Caimã? Isso era o que os Piratas do Caribe fizeram e olha como as pessoas amam esse filme!
Ou se, de maneira legal, no final do ano fiscal, após pagar todos os impostos devidos, custos de produção, funcionários, investimentos em marketing, tudo o que você quer é tirar o dinheiro do lucro que sobrou no ano sem precisar pagar mais tributos sobre essa retirada. Tributos estes que pelo mundo em geral giram em torno de 30% e no Brasil em torno de 15%. Logo, o melhor para você fazer é abrir uma empresa offshore num paraíso fiscal e assim você desloca o dinheiro de lucro para essa empresa offshore e declara no seu país esse deslocamento como um gasto, para não ser tributado como ganho de capital por lá, mas sim no país da empresa offshore que você abriu. Essa manobra é um conhecido tipo de elisão fiscal, ou no bom português, malandragem da porra. E por último, vamos dizer que você tem uma companhia russa que faz dinheiro com o tráfico de crianças para a prostituição e precisa de um lugar descolado, que não enche seu saco com perguntas para poder guardar o seu dinheiro. Quem você procura? Mossack Fonseca. Com ela você não precisa se preocupar com a possibilidade de ser denunciado só porque de vez em quando no seu negócio algumas poucas meninas vendidas como escravas sexuais acabam sendo brutalmente espancadas até a morte. Por que só saiu agora esses documentos? Se você prestou atenção no início do vídeo, você percebeu que esses arquivos já estavam em poder do jornal alemão Süddeutsche Zeitung desde o início de 2015. Só que eles não ficaram sentados em cima disso durante todo esse tempo. Por conta do enorme volume de informações recebido, o grupo alemão jornalístico decidiu contar com o suporte da ICIG e compartilhar com eles todos os arquivos. ICIG é a sigla americana para Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que funciona meio que como uma espécie de ONU para o jornalismo investigativo. Isso conta com a participação dos principais jornais do mundo, como o BBC, o Le Monde, o The Guardian americano e no Brasil redes como o UOL Notícias, Rede TV e Estadão. A ICIG desde então montou uma força-tarefa de mais ou menos 400 repórteres que estão trabalhando incansavelmente em cima desses dados, tentando encontrar possíveis ligações com figuras importantes do cenário global. O que é muito difícil de fazer, uma vez que quase nunca essas empresas de offshore possuem alguma indicação do real beneficiado por elas, visto que, em geral, elas são registradas em nome de pessoas de confiança, como foi no caso do cunhado do presidente da China, ou do pai do primeiro-ministro britânico, ou da mulher do primeiro-ministro da Islândia. Para piorar a situação, para quem deseja ainda mais sigilo, a própria Mossack Fonseca oferecia o serviço de colocar um dos seus executivos como diretor dessas empresas, tornando virtualmente impossível rastrear os verdadeiros donos desses dinheiros. No Brasil temos um nome para esse tipo de pessoa: laranja. Mas, vide a natureza desse escândalo, acredito que o termo apropriado aqui seria curaçao. Ou seja, são 11,5 milhões, 11,5 milhões de documentos que precisam ser investigados, analisados e processados com somente 400 pessoas trabalhando nisso. Se você critica a agilidade desses jornalistas que ainda não puderam nos entregar tudo mastigado, você deveria ter vergonha. Porque eu sei que você não terminou nem o primeiro livro de Guerra dos Tronos e eles já estão aí desde 96. Para não atrapalhar as investigações em curso, a ICIG optou por não divulgar os dados desse vazamento por completo. Apenas uma parcela em que eles já conseguiram identificar ligações diretas com figuras de renome internacional. Puxando a sardinha para cá, das 1.399 empresas de offshore registradas no Brasil pela Mossack Fonseca, foi declarado oficialmente que já foram identificados pelo menos 57 políticos brasileiros envolvidos. Porém, até o momento só foram divulgados os nomes brasileiros de 5 políticos, um lobista, um jogador de futebol e 22 empresários.
Então, se você está comemorando que seu político favorito ainda não foi citado, é melhor guardar os fogos de artifício porque pode ser uma questão de tempo, já que a Cid prometeu uma lista muito maior a ser divulgada ainda no início de maio desse ano. É muito interessante notar que era somente no Brasil que a própria Mossack Fonseca já estava em investigação. A empresa foi acusada de envolvimento no esquema do Lava Jato, sendo suspeita de trabalhar em favor do ex-presidente Lula para realizar manobras de desvio e lavagem de dinheiro. Em janeiro desse mesmo ano, 2 executivos da Mossack Fonseca foram detidos por ninguém menos que o nosso Pikachu brasileiro. Eu adoro esse japonesinho da Federal. Quem são os prejudicados? Como exemplo citado no próprio vídeo da ICIG, foi por conta do Panama Papers que foram descobertas empresas das principais nações desenvolvidas ainda negociando e oferecendo assistência financeira para líderes sírios, mesmo após múltiplos governos, como os da Inglaterra e dos Estados Unidos, terem proibido qualquer relação desse tipo com a Síria após 2014. Isso não impediu que empresas desses mesmos países mantivessem esses relacionamentos comerciais, só que depois de 2014 faziam isso através de suas empresas offshore, ajudando a financiar a guerra síria e, por consequência, a atual crise de imigração. Um exemplo crítico de evasão de impostos, uma empresa da Uganda auxiliada pela Mossack Fonseca foi capaz de esconder em torno de 400 milhões de dólares para não ter esse dinheiro tributado no seu país. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Uganda, mas lá a situação é tão ruim que a Angelina Jolie sequer conseguiu adotar uma criança do lugar. A gravidade do impacto da elisão de impostos para uma nação ocorre numa esfera subjetiva e é um tanto difícil de julgar. Mas existem casos de elisão de impostos que se mostram claramente dolosos, como aconteceu com a companhia elétrica australiana que, após mostrar que não tinha como pagar uma dívida de 600 milhões de dólares em impostos, mas que, por ser uma indústria fundamental para o funcionamento do país, conseguiu, portanto, renegociar suas dívidas por uma fração 10 vezes menor do que devia. Acontece que documentos vazados da Mossack Fonseca expuseram que essa mesma companhia possuía milhões de dólares registrados como lucro em uma empresa offshore e que já foram declarados como investimentos na própria Austrália. Agora, se você mora no Rio de Janeiro e está sentindo uma forte sensação de déjà vu, pode ter certeza que provavelmente é coisa da sua cabeça. O que podemos aprender com tudo isso? O grande complicador desse vazamento é que agora cabe a cada país decidir quais medidas e ações tomar com posse desses dados. Mas uma coisa que ficou bem clara é: temos um sério problema de gestão tributária numa escala global. Até porque sempre que uma nova lei tributária é elaborada, advogados e economistas vão conseguir encontrar lacunas para evitar legalmente a maior quantidade de fiscalização e de impostos possível. Portanto, o que eu vou falar aqui é complicado, então, por favor, não achem que eu tô defendendo bandido, ok? Ok? Muito bem. Será então que pedir pelo fim da corrupção, como tanto se faz nas redes sociais e movimentos que temos visto no Brasil, não seria uma grande ingenuidade? Será que são os corruptos em si o que a gente tem que combater? Eu acredito que, dada a oportunidade, a gente tem que presumir que toda figura com acesso a poder tem chance de se corromper. E isso não é problema de um ou de outro sistema, isso é problema do próprio ser humano. Você defende bandido! Você é corrupto! Para de gravar vídeo e vem me dar ração! Ai, porra, eu disse que era pra esperar eu terminar o raciocínio? Bem, voltando. O que eu quero dizer é: será que não seria ideal, ao invés de esperar que as pessoas não sejam corruptas, presumir que provavelmente elas vão ser e tentar criar um cenário para que elas sequer precisem? A Mossack Fonseca é somente a 4ª maior empresa disso no mundo. Ou seja, tem muito mais dinheiro não tributado por aí que a gente ainda nem sabe. O economista francês Gabriel Zucman, numa tentativa de estimar
calculou que 8% da riqueza mundial encontra-se em paraísos fiscais. Isso só piora com a imposição de políticas de cunho restritivo, como a proposta de taxação de grandes riquezas. Não seria melhor se esse dinheiro ficasse nos países em que essas riquezas foram geradas? Mesmo que com uma tributação menor? Ou será que novas tecnologias para a gestão e rastreio de dinheiro, como blockchains e bitcoins, podem ajudar a manter o dinheiro nos países de origem e taxar os ricos da mesma maneira que todo cidadão normal? Qual seria a linha que os governos devem seguir? Eu não acredito numa resposta certa, mas por onde vocês acharem que a solução deve vir, a coisa mais importante é, nessa ponderação, deixar de lado qualquer ideia que conte com pessoas idôneas para fazer o modelo dar certo. E a exposição massiva que o Panama Papers trouxe mostrou de forma muito clara que não devemos colocar a mão no fogo por ninguém. Como exemplo, muito se falou nessa semana do vazamento sobre o afastamento do primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson. Sigmundur Gunnlaugsson. Após a divulgação dos Panama Papers, o mais interessante desse caso é que esse afastamento tecnicamente não se deu pelo primeiro-ministro ter cometido um crime propriamente dito, mas simplesmente por fazer exatamente o que ele veementemente lutou contra para subir no poder em seu país. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Eu adoro esse vídeo, por favor, vamos ver isso de novo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mesmo que Gunnlaugsson consiga desculpa para essas acusações, o que ocorreu foi uma quebra de expectativa que levou 20 mil islandeses às ruas para pedir a saída do primeiro-ministro. Ou seja, 94% da população da Islândia. Pedro, não é tudo isso não, de jeito nenhum. Sério? Tem certeza? Deve ser uma coisa parecida. Quantas pessoas que, sei lá, tem na Islândia também? 320 mil. Quem diria? Muito bem. 6% da população da Islândia foi às ruas pedir a sua saída. Provavelmente Gunnlaugsson vai acabar saindo ileso disso tudo, mas depois dessa história, ele perdeu completamente a confiança do seu povo e nunca mais deve sequer conseguir ocupar o cargo de um síndico do seu prédio. Gunnlaugsson era visto como um herói nacional e foi criado em torno dele essa imagem de incorruptibilidade que muitas figurinhas do nosso panteão brasileiro compartilham. Figurinhas, para citar algum exemplo, como Bolsomito, Juiz Sérgio Moro da República de Curitiba, Lula Molusco e Dilma Bolada. A lição que eu acredito que deve ser levada desse acontecimento é de que políticos, juízes e servidores públicos de influência não podem ser deificados ou aclamados como heróis. Eles são funcionários do povo, portanto, devem ser constantemente cobrados e vistoriados, pois são sim capazes de se corromperem. Afinal, eles não são deuses, eles são humanos. Apesar de existirem provas bastante convincentes de que todos os políticos venham da raça de um povo lagarto mutante. Abra os olhos, eles estão no meio de nós! Acreditar que uma pessoa que construiu toda a sua vida e fez toda a sua carreira numa busca pelo poder vai parar de buscar mais influência uma vez que alcançou uma posição confortável? Bem, isso não é idealismo político, isso é fé cega num povo lagarto mutante. Obrigado e boa noite. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Desculpa gente, desculpa, meu gato é petista. Ainda bem que terminou esse vídeo de uma canseira desgraçada, eu acho que eu finalmente vou conseguir dormir. Mas e a votação do
impeachment na Câmara nesse domingo. Você não vai falar nada sobre isso? Puta que pariu.